Bom dia a todos, uma honra estar aqui com vocês essa manhã, parabenizá-los pelo pastor Evaldo, né? E nem todos os pastores têm tido a coragem de abordar um tema como esse. Nós vamos falar então um pouquinho, né, sobre escatologia, os novos céus, nova terra. Eu sou pai de 3 filhos, Daniel, a Tabita e o Timóteo, minha esposa Leila, está aqui comigo, já foi apresentada. E não preciso ficar preocupado com ele, não vai dar para ler mesmo, né? Mas sou pastor há quase 30 anos, pastor no ministério lá em Minas Gerais, Igreja Batista da Redenção também em Minas Gerais. Já estive aqui acompanhando o pastor Ivênio dos Santos, né, meu pai ministerial, e ele que me impulsou no pastorado. Então não é a primeira vez que eu venho aqui. Bom, eu publiquei 3 livros, né, sobre CETEPS, já lecionei outras matérias, atualmente estou com religiões comparadas e metodologia da pesquisa. Eu já lecionei também outros seminários, né, sobre outros temas também relevantes. E exerci também minha vida profissional. Sou também engenheiro mecânico, formado na Federal de Minas Gerais, uma pós-graduação na Fundação Getúlio Vargas, outra na Fundação Dom Cabral. Tive minha MIT em Boston, fazendo também um trabalho de gestão. Né? Me chamavam de pastor coruja, por 30 anos, né? Eu trabalhava na Vale, trabalhando 10 horas por dia, e à noite pastoreando firme e forte, sábado e domingo também. E quando a gente achava que eu ia ficar por Minas Gerais, a Vale me fez um convite para vir para Vitória, trabalhar no Porto do Tubarão, onde eu fui gerente geral de manutenção. Bom, o pastor Evaldo me recomendou, me pediu que eu falasse um pouquinho sobre esse quadro escatológico simplificado, para dar uma noção para os irmãos, né, sobre a complexidade, né, e sobre a importância da escatologia no meio do povo cristão, no meio do povo de Deus. Eu queria iniciar contando uma historinha para vocês. Imagine a seguinte situação: o anticristo, ele aparece, surge, mostra a cara e começa a te perseguir dura e terrivelmente. Seus bens são congelados, você perde o emprego, e um cara de crente começa a perder a vida, e as coisas só se complicam. E aí vem à sua mente a seguinte tentação: a Bíblia estava errada, o que eu estou fazendo aqui? Não era para ter sido arrebatado? Não é que a Bíblia estava errada, a sua corrente teológica estava equivocada. Então o Brasil ele foi evangelizado por batistas lá do sul dos Estados Unidos, que tem muito de fundamentalista, e trouxeram com ele um monte de coisa, inclusive a escatologia pré-milenista, pré-tribulacionista. Ou seja, o Brasil quase que inteiro, ele pensa só de uma única maneira: Jesus Cristo, nós estamos esperando a volta iminente de Jesus está por vir, eu estou pronto para subir, o arrebatamento está pronto para chegar, e nada mais. Mas eu queria dizer para vocês essa manhã que isso, na verdade, é somente uma linha doutrinária. Existem outras. Eu trouxe algumas. Eu vou começar do fim para o início, para ver se eu consigo explicar melhor o que eu vou apresentar para vocês. Então, como é que tudo começa? Eu vou começar daquele ponto ali, das 70 semanas de Daniel, que é um outro estudo escatológico. Pelo tema aqui não foi possível passar aqui, né? Onde no ano 445 a.C. surge uma ordem para que o povo de Israel restaurasse os muros de Jerusalém com Neemias, né? E o anjo Gabriel disse a Daniel que 70 semanas estariam determinadas sobre o povo de Israel. Não vou entrar nesse detalhe aqui, isso é um estudo. E as 70 semanas não eram 70 semanas de dias, eram 70 semanas de anos. Isso acontece na Bíblia, semanas sabáticas, anuais. E o que acontece é que nessas 70 semanas o anjo falou assim: olha, na 69ª semana, o Messias há de se apresentar e ele há de ser morto. E
quando é que acontece isso? Isso acontece por volta aí do ano 32, né, depois de Cristo. Existe uma interrogação ali que eu não sabemos ao certo a morte, a data certinha da morte de Jesus, mas por volta daquilo que eu estava mostrando para vocês, né? E logo em seguida acontece algo não previsto pelos profetas, que é a era da igreja, também chamada como era da graça. Ou seja, era para a 70ª semana entrar e encerrar definitivamente a história da humanidade e a eternidade. A eternidade entrando em cena agora, unindo os céus com a terra. Mas alguma coisa aconteceu nos planos de Deus que houve então um hiato chamado a era da igreja. E quando eu falo a era da igreja, eu quero agora desmistificar uma outra coisa também com os irmãos. A outra coisa que eu quero desmistificar com os irmãos é Israel e igreja. Para muitos, né, você tem ouvido falar também muito em muitas igrejas, em muitas mensagens, que Israel é o povo de Deus. Israel é o povo de Deus. Eu queria fazer uma pergunta para vocês essa manhã, para vocês pensarem. Quem é a noiva de Cristo? E qual a situação de Israel hoje? Sem Cristo, esperando o Messias. Eu acabei de voltar de lá, fiz um curso lá com o pastor Saião, né, não sobre escatologia, mas sobre arqueologia e espiritualidade, e foi muito rico. Né, Deus tem um plano para esse povo. É algo maravilhoso, né? Que Deus tem um plano para ele. Em Romanos 11, depois você confere na sua Bíblia, fala que o remanescente de Israel algum dia há de ser salvo, mas hoje não está salvo. Então como é que o povo de Deus, se é povo de Deus e não está salvo? Ainda está esperando o Messias, por quê? Porque rejeitou o verdadeiro. Alguns dizem que ele vai receber o falso Messias, que é o anticristo. Então, Cristo vai se casar, as bodas do Cordeiro não é com o povo de Israel, as bodas do Cordeiro é com a igreja de Jesus, ou seja, conosco. Quando Israel se converter, ele é inserido para dentro da igreja, ele também se torna igreja. Não é a igreja que se torna povo de Israel, é Israel que se torna igreja. As bodas do Cordeiro é com a igreja de Jesus, ou seja, com nós, conosco, com todo o povo de Deus de todos os tempos. Muito bem, logo em seguida então entra a 70ª semana, que são uma semana de 7 anos. Nessa semana, então, o anticristo é revelado. Ele não aparece com um chifre, com um tridente na mão, com a capa vermelha, falando coisas abusadas, não. Ele aparece como um grande estadista, falando coisas maravilhosas, resolvendo talvez problemas insolúveis, como o problema da fome, por exemplo. Não é só uma especulação, mas os estudos mostram que existe fome no mundo, mas não falta alimento no mundo. Tem alimento para todo mundo, e o problema não é de falta de alimento, mas o problema é um problema logístico, em que o alimento não chega, né, nos lugares onde ele deveria chegar, por uma série de motivos, não vamos entrar aqui em detalhe. Bom, após então a 70ª semana, aí ocorre, né, o arrebatamento da igreja também, né, e após o arrebatamento da igreja, vem a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda de Cristo ali, vai ser implantado o milênio, um período aí de 1000 anos, e depois do milênio, então, vem o juízo final. Após o juízo final, vem novos céus e nova terra. Ou seja, a eternidade, né, se une com essa vida aqui da terra. Ou seja, uma fusão entre o céu e a terra, algo maravilhoso. É somente um quadro geral para você se situar, né, com tudo que você ouviu, que eu vi aqui, que foram falados aqui sobre a volta de Jesus, sobre o fim do mundo, a ressurreição final, o arrebatamento, a apostasia, o juízo final, e agora o meu tema seria novos céus, mas estou dando agora uma visão geral sobre a escatologia como um todo. Bom, o outro quadro também importante é esse aí. Quando que ocorrerá o arrebatamento? Então, para alguns, o arrebatamento ele ocorre aqui, né? Antes da grande tribulação. Mas existe uma outra corrente que diz que ela vai ocorrer no meio da grande tribulação. E existe uma outra corrente que diz que ela ocorrerá no fim da grande tribulação, ou seja, que a igreja passaria pela grande tribulação. Então, aquela brincadeira que eu fiz aqui com vocês, dizendo assim, olha, o anticristo veio, espoliou seus bens, você perdeu o emprego, alguns cristãos começaram a perder a vida, houve uma perseguição insana contra todo o povo cristão do mundo inteiro, e alguém perguntando, opa, a Bíblia estava errada. Não, a Bíblia não estava errada, só a corrente estava errada. Então nós precisamos conhecer
obviamente, todas as correntes, né, que o mundo cristão conhece e que as escolas de teologia também conhecem. O retorno de Cristo, então, ocorre, e logo em seguida o milênio, e depois aquela sequência lá que eu já passei. Muito bem. Escatologia, escatom, né, futuro, as coisas por vir, e logia, logos, palavra, ou seja, estudo das coisas que estão por vir. É um tema extremamente importante para nós. E existem, então, 3 correntes no meio da cristandade que eu quero abordar rapidamente com vocês, não vou entrar em detalhe. As correntes são aquelas ali, o pós-milenismo, o amilenismo, o pré-milenismo, que está subdividido em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, arrebatamento parcial e pós-tribulacionismo. Então, vamos lá para as correntes teológicas do pós-milenismo. Então, o pós-milenismo, ele parte do princípio que estamos já vivendo o milênio. O milênio já está acontecendo, nós estamos no milênio, ou seja, o que ele crê? Ou seja, que o evangelho ele vai expandir, atingir todas as nações e o mundo vai se converter a Cristo. Vamos viver um tempo de uma paz inigualável pela frente. E essa corrente ela está caindo em desuso porque nós estamos vendo que está acontecendo justamente o contrário. Claro que nós cremos que o evangelho ele tem que ser pregado a todas as nações, mas não significa que pregado a todas as nações significa que todas as nações vão se converter a Cristo. Não. Não necessariamente. Vai haver muitas conversões e vai haver muita conversão pela frente. Então, esse é uma visão que não só de nós pastores e missionários, mas de toda a igreja precisamos entender. Haverá conversão na grande tribulação. Então, existem algumas correntes que acham que não haveria, mas haverá sim. E a prova está lá em Apocalipse capítulo 7, quando João viu uma multidão de pessoas que ninguém podia contar. Milhares e milhares e milhares de pessoas. E depois ele pergunta para o anjo que estava perto dele, de onde vieram essa multidão? De onde veio essa multidão? E o anjo responde, eles são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Bom, então o pós-milenismo está caindo em descrédito por conta disso, porque na verdade nós não estamos vendo um período de paz crescente atingindo nós, pelo contrário, nós estamos vendo um aumento de iniquidade a cada dia, e o amor se esfriando, apostasia acontecendo visível. Uma grande apostasia aconteceu na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um ápice onde nós temos que entender isso, onde cristãos preciosos perderam a sua vida. Dietrich Bonhoeffer, né, escreveu um livro sobre ética cristã, né, no meio da Segunda Guerra Mundial, porque a Segunda Guerra Mundial era irmão matando irmão. Era crente matando crente, evangélico matando evangélico, protestante matando protestante. E o Dietrich ele previu que, olha, o legado da Segunda Guerra Mundial deverá ser uma grande apostasia e que realmente já aconteceu. Se você vai à Europa, né, eu estava com meu filho estava fazendo mestrado em Londres, em Lisboa, e fomos visitar Londres, e lá em Londres nós vimos um prédio enorme, e parecendo uma nave de um templo. Chegamos, entramos e ficamos impressionados e perguntamos, isso aqui é um templo cristão? Não, isso aqui agora é um teatro. Nós compramos da igreja fulano de tal. Muitas igrejas fecharam as portas. Visitamos lá a igreja do John Wesley, um templo suntuoso e famoso em Londres, e estava acontecendo no culto domingo de manhã um workshop de tecnologia. Aí eu fui conversar com o pastor lá, perguntei o que estava acontecendo. Eu falei, pastor, nosso templo é muito caro. E nós não temos como manter esse templo nessa suntuosidade que é aqui. Ou a gente vende esse templo e abre mão, e nós não queremos. E para manter o templo, então, nós temos que trazer aqui feiras de arte, de tecnologia, para manter e sustentar o nosso templo. Ou seja, está difícil, né, o cristianismo na Europa. A apostasia realmente fechou inúmeras portas de templo. Então, não confere com o que o pós-milenismo diz. O amilenismo, ele diz que a segunda vinda de Cristo, ela inaugurará a era final e o estado final para justos e injustos. Ou seja, o amilenismo ele não crê no período de 1000 anos, ele não crê no milênio. Ele diz que milênio não existe essa palavra na Bíblia. Realmente não existe a palavra milênio na Bíblia. Mas existe duas palavras de 1000 anos. Então, se os teólogos chamaram de milênio, a palavra 1000 anos ninguém pode tirar da Bíblia, ela está lá. Mas então o amilenismo ele não crê, ele crê que a segunda vinda de Cristo é que vai acontecer toda aquela sequência final que eu mostrei no primeiro slide.
Muito bem. Depois do amilenismo, então, nós temos o... Estou tendo um probleminha aqui. Opa, agora foi. O pré-milenismo. E o pré-milenismo, então, ele estabelece que Cristo só volta, ele volta antes do milênio, por isso o pré-milenismo. O pós-milenismo, Cristo voltaria depois do milênio. E o pré-milenismo crê que Cristo volta antes do milênio. E o pré-milenismo, então, ele mostra, ele se divide também em pré-tribulacionismo, mid-tribulacionismo, arrebatamento parcial e pós-tribulacionismo. Nós vamos entrar em detalhe com vocês daqui a pouco. Quais são essas correntes, então? E o que elas dizem na teologia? Bom, quando ocorrerá o arrebatamento? Se lembram, né? Ou antes da grande tribulação, ou no meio da grande tribulação, ou no fim da grande tribulação. Então, essa primeira corrente, que é a corrente que tem mais sido ensinada no Brasil, que é a corrente pré-milenista e pré-tribulacionista, ela prega que a igreja está esperando o arrebatamento da igreja a qualquer momento, e que não existe mais nenhum impedimento, nenhum sinal por vir para que a igreja seja arrebatada. Ou seja, Cristo pode vir a qualquer momento. Eu não sei se foi isso que vocês escutaram aqui, mas essa é uma corrente forte, né? Ela está bem embasada na Bíblia também, né? E por isso uma boa parte da cristandade, pois a cristandade americana adota fortemente essa corrente, mas a cristandade europeia não adota essa corrente. A outra corrente, além da pré-tribulacionista, ou seja, no pré-milenismo pré-tribulacionista, a igreja, então, ela é isenta da ira de Deus. Então, eles acreditam que a grande tribulação é uma descarga da ira de Deus sobre o mundo. E como a igreja é a menina dos olhos de Deus, ela não passaria pelo esse período de ira de Deus. Então, a igreja teria que ser arrebatada antes da grande tribulação. Os textos estão ali. Opa, volta. Volta mais um pouquinho. Pós-tribulacionismo. No pós-tribulacionismo diz o seguinte: a igreja vai passar pela grande tribulação. E essa corrente também é muito forte, talvez a corrente que tem maior textos bíblicos em números e em quantidade, que mostra um cenário da igreja passando pela grande tribulação. Quando você vê o capítulo 24 de Mateus, Jesus dizendo, né, que após, né, o sol se escurecer, a lua não dar o seu brilho, ia acontecer uma série de catástrofes para trás, né, Jesus Cristo dará ordem aos seus anjos, que tocará com um grande clangor de trombeta, e eles ajuntarão os seus escolhidos dos 4 cantos da terra. O que Jesus estava falando? Então é isso que diz os pós-tribulacionistas. Paulo fala lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que, né, não acontecerá a vinda de nossa reunião com o Senhor. O que é a nossa reunião com o Senhor? É o arrebatamento da igreja. Não acontecerá antes que aconteçam 2 coisas. Primeiro, uma apostasia, e depois o surgimento do anticristo. Então ele já bota sinais. E o anticristo vai surgir e vai fazer uma arruaça com os santos em termos de perseguição. E o texto de 1 Coríntios capítulo 15, versos 51 e 52, Paulo diz que ao soar a última trombeta, então num piscar de olhos nós seremos arrebatados. Quando você vai buscar o som das trombetas, ele está lá em Apocalipse, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, a última trombeta é a 7ª trombeta. Antes de tocar a 7ª trombeta, 6 trombetas já tocaram. E quando as 6 trombetas tocaram, ela mostra a igreja num cenário de tribulação, de grande tribulação, qual nunca houve em todo o estado da terra. É claro que a igreja será preservada na grande tribulação, é o que diz essa corrente. E é a corrente da minha preferência, mas eu não posso jurar para ninguém aqui que ela acerta. O Shed, que foi quem deu muitos nós na minha cabeça, girando meu pescoço várias vezes, porque eu já creio muito no pré-tribulacionismo. Eu fui pré-tribulacionismo hoje. Hoje eu prefiro o pós-tribulacionismo. O Shed também era pós-tribulacionista, né? E mostrou mudou minhas convicções, né? O arrebatamento parcial é uma corrente com menos textos bíblicos, mas existem também textos bíblicos. Ou seja, a igreja vai ser arrebatada ao longo da grande tribulação em várias vezes, em vários momentos. É isso que diz o arrebatamento parcial. E depois do arrebatamento parcial, o arrebatamento parcial é o último pré-milenismo. Bom, esse cara aí, o Isaac Newton, que era um irmão na fé, você que estudou lá que força é igual a massa vezes a aceleração com ele, você viu as 3 leis de Newton, e viu a importância do Newton na física, ele também era um irmão na fé importante e precioso. Ele disse essa frase aí, perto dos fins dos tempos, surgirá um grupo de homens que voltará a sua atenção para as profecias
encontrará em sua interpretação literal no meio de muito clamor e oposição. Sir Isaac Newton. Existem promessas preciosas, né, para quem está levando esse assunto a sério. A Bíblia chama essas pessoas de muitos títulos, né? Esse texto aí de Daniel 12, capítulo 3, ele diz que os que estão levando esse assunto a sério serão chamados de sábios e resplandecerão com o fulgor do firmamento, e o que a muitos conduzem à justiça, como estrelas, sempre e eternamente brilharão. Ou seja, existe uma promessa preciosa para quem está levando esse tema a sério. A Bíblia chama esse pessoal de sábios e entendidos. Eles vão ajudar a muitas pessoas nesse momento estratégico da história da humanidade, da história da igreja. E o último texto ali, que não está dando para eu ler direito, deixa eu ver se daqui eu leio. Sábios entre os povos ensinaram a mundo. Esse é o segundo. Quem pode ler para mim aí, por favor? Está melhor, está certo. Bem-aventurado aqueles que leem e os que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Promessa maravilhosa que temos que abraçar. Bom, é claro que existem dificuldades. Então, eu queria dizer para vocês, eu estava num programa de TV, da TV Super, né, em Belo Horizonte, com um pastor amilenista, com um pastor pré-tribulacionista, e eu defendendo o pós-tribulacionismo. E nas argumentações, né, eu fui mostrando uma série de textos bíblicos que trouxe muito embaraço no programa. Ninguém queria escutar isso. Igreja passando por grande tribulação. E o pastor do pré-tribulacionista, né, que é um pastor muito amigo meu, né, e um grande pastor em Belo Horizonte, da comunidade da Zona Sul, não é batista, mas é um pastor lá famoso em Belo Horizonte, e ele perdeu as estribeiras comigo. Ele falou: peraí, pastor Gustavo, peraí. Eu queria dizer para vocês o seguinte: você está trazendo muito texto, é verdade, mas esse negócio do pré-tribulacionismo é uma questão de revelação. Ora, jejua que Deus vai te revelar que o arrebatamento será antes da grande tribulação. Foi difícil. Foi difícil. Então, o que eu quero dizer é que estamos diante de uma controvérsia de 2000 anos de história. A coisa não é tão simples assim. O Shed, ele falava para a gente que possivelmente pode acontecer um mix de todas essas correntes. Então nós temos que conhecer todas e não ficar com uma só. Então como é que nós temos que reagir? Qual que é a postura correta do povo de Deus? A postura correta do povo de Deus é examinar tudo. Volta. Examinar tudo, reter o bem, examinar as Escrituras. Quando Maria, ela foi revelada pelo anjo que Jesus haveria, que Jesus haveria de ser, o texto diz aquilo ali, que ela escondia no coração aquelas coisas. E o José também, o Jacó também, quando o José revelou a ele o sonho, você lembra lá o sonho do sol, essas estrelas todas se inclinando para ele, e o pai: eu vou me inclinar para você? Alguma coisa está errada, meu filho. Mas a Bíblia diz que ele também guardava aquelas coisas no coração, até que elas aconteceram. Jeremias, ele diz que nos fins dos tempos entendereis isso. O que ele quer dizer com isso? Que a revelação, ela é progressiva. Nós não entendemos tudo agora. Nós temos uma série de correntes, apresentei as correntes aqui para vocês. Mas precisamos então conhecê-las, estudá-las, entendê-las, guardá-las. Que quando as coisas começarem a acontecer de forma muito clara, quando a última semana da história da humanidade acontecer de forma muito clara, nós precisamos de ser estratégicos. Ensinar a muitos. A Bíblia diz que o povo de Deus se esforçará nesse tempo e fará proezas. Nós somos o povo de Deus. Precisamos de guardar tudo. Isso é justo, isso é honesto, isso é agradável a Deus, isso é equilibrado, isso é coerente. E por isso, então, eu trouxe essas correntes para que todos saibam que existe peso em cada uma delas. Né? Umas têm mais respaldo bíblico do que outras. Né? Mas precisamos de guardar tudo, porque ninguém tem autoridade para chegar aqui na frente e falar para vocês: olha, Jesus Cristo vem arrebatar a igreja antes da tribulação. Ou Jesus Cristo vem arrebatar a igreja depois da tribulação. Ninguém tem autoridade para dizer isso. Então, cabe a nós conhecer todas essas correntes. Aí uma bibliografia pequena, né? Depois já está aqui no computador da igreja, essa apresentação estou deixando aqui. E são ótimos livros. Infelizmente, um você não vai encontrar, que é o meu, que está esgotado. Mas a gente está pensando em refazê-lo e quem sabe ele volta à tona um desses dias aí, para frente. Então, vamos seguir. Vamos agora para o nosso tema definido: novos céus e nova terra. Um tema realmente espetacular. Olha que coisa interessante. Gênesis comparado com o Apocalipse. No Gênesis nós vemos o paraíso perdido,
no Apocalipse, nós vemos o paraíso restaurado. A primeira cidade de Babel foi um fracasso, uma confusão de línguas. Lá no céu, no Apocalipse, nós vemos uma só língua. Não é o hebraico. Tem ouvido pastor falando assim, não, vamos falar o hebraico lá no céu. Meu Deus do céu, está difícil, viu? Escuta de bomba para lá, de bomba para cá. Com certeza nós devemos falar a língua dos anjos. É uma língua só. É a língua que já é falada lá. Vamos aprender essa língua e vamos falar essa língua lá. É o princípio da maldição no Gênesis. No Apocalipse, nunca mais maldição. O casamento do primeiro Adão e o casamento do segundo Adão, que é Cristo, com a sua igreja. As primeiras lágrimas no Gênesis, as últimas enxugadas no Apocalipse. A entrada de Satanás no Gênesis, o juízo de Satanás no Apocalipse. A criação antiga e agora uma nova criação se dá lugar. A comunhão rompida, a comunhão restaurada. O sol criado. O sol no Apocalipse não é mais necessário, porque é a luz de Deus agora que ilumina o seu povo, ilumina todo o ambiente. Satanás vitorioso, Satanás vencido e derrotado. O pecado entra na vida humana, o pecado é eliminado definitivamente da humanidade. A Bíblia chama isso, o termo teológico para isso é glorificação. Pessoas correm e se escondem de Deus. Pessoas convidadas a viver com Deus agora de forma eterna, íntima, vendo face a face a presença de Deus. Pessoas amaldiçoadas no Gênesis, maldição removida no Apocalipse. Terra amaldiçoada, nova terra e novo céu completamente livre de maldição. Lágrimas e tristezas, consolo e perfeição. Pessoas destinadas à morte, a morte é definitivamente também derrotada e dá lugar então à era de vida eterna para cada um de nós, a vida de Deus lá na eternidade. Ou seja, o que eu trago agora do céu para vocês? O céu tem sido cantado, não é, pela cristandade. Com certeza vocês cantam muitas músicas aí sobre o céu. O céu não é assunto de gente alienada. O céu não é assunto de gente que perdeu a razão. O céu não é assunto de gente indouta. O céu é assunto da cristandade, é assunto nosso. Pensar no céu não é pecado. E pensar só no céu talvez seja um desequilíbrio. Mas quem não se lembra aí do Jairinho cantando céu, lindo céu? Há mansões celestiais, todas feitas por Deus. Talvez vocês cantam aqui esse hino ainda, dormindo no meu leito, um sonho encantador. Um dia eu vi Jerusalém e o templo do Senhor. Ouvi cantar crianças num sonho. Em meio ao seu cantar, rompeu a voz dos anjos do céu a proclamar. O que você sabe do céu? Pastor, quanto eu tenho que ir até que horas? Até que horas que eu tenho que ir aqui? 10 horas. Ok. Bom, o que você sabe do céu? Talvez você ache, a Bíblia fala tão pouco do céu. Só no Apocalipse que tem sobre o céu. Não. A Bíblia tem milhares de pontuações sobre a vida no céu. Como é que ela se desenvolve? Quais são os objetos que se encontram no céu, que nós vamos ver quando chegar lá? Que tipo de eventos que acontecem no céu? Tem música no céu? Tem música no céu. E uma série de outras questões que a Bíblia então envolve. O céu é um lugar extremamente dinâmico, não é um lugar onde nós vamos ficar junto com os anjos, com harpinha, tocando harpinha e cantando todo serinho. O céu não é isso, o céu é algo dinâmico. Eu me lembro do pastor Murilo Cassete, não sei se o pastor Evaldo conheceu, foi meu pastor por muitos anos, mais de uma década. Ele falava assim: Gustavo, quando eu chegar no céu, a primeira coisa que eu quero pedir para o Senhor é que, Senhor, me deixa desbravar as galáxias. Eu falei assim, meu Deus, de onde o Senhor tirou isso? O que é isso? Será que isso existe? Vai ser possível? Nós vamos mostrar que sim. Bom, eu não estive lá, nem você, mas nós temos amigos que estiveram lá, né? E um deles é o João. O apóstolo João esteve lá, viu coisas maravilhosas, narrou coisas maravilhosas, escreveu coisas maravilhosas, e nos trouxe um pouquinho da vida do céu. Eu vou mostrar alguma coisa aqui para vocês. Pontuou no livro do Apocalipse inúmeras atividades do céu, a música do céu, há música no céu, há músicos no céu, há louvor no céu. Então o louvor e a adoração é algo que não acaba aqui na terra. A fé acaba na terra, a esperança acaba na terra, mas o louvor e a adoração jamais. Então, irmãos do louvor, da adoração, façam o melhor para o Senhor, com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento, porque isso é de Deus. E façam com força.
Eu me incomodava muito quando eu via o judeu no Muro de Jerusalém. Eu estava lá no Muro de Jerusalém esses dias agora, eles fazem esse movimento assim. Eu falei, mas o que esses caras estão fazendo? Eles estão repetindo, não sei o que é isso. Aí eu fui perguntar lá, um judeu que teve conosco esses 15 dias lá, né, dando aula para a gente, mestre em história do judaísmo, e junto com o pastor Saião, eu perguntei para ele, o que significa isso aqui? É repetição? Eu falei, não, meu irmão. Como é que a Bíblia manda a gente adorar o Senhor? Com toda a alma, com todo entendimento, com a nossa mente, com o nosso coração e com toda a nossa força. Então eles estão fazendo força, isso é força. Aprendi mais uma, não sabia, né? Então a vida do céu é uma vida intensa, uma vida profunda, uma vida de cânticos, uma vida maravilhosa. Então a vida no céu, ela indica para a gente uma vida ativa, consciente, plena, exercitada por seres celestiais, os anjos e nós os salvos. Ou seja, quando você abrir o Apocalipse e vê lá o cântico, né, cântico de Moisés, né, e outros cânticos preciosos lá, se veja cantando. É o que você vai cantar lá. Está mostrando a música do povo redimido. Ou seja, nós vamos cantar no céu, nós vamos adorar no céu, nós vamos fazer lá de forma intensa, maravilhosa, que não cabe nesse corpo. Esse corpo não está preparado para fazer como estão fazendo lá. É por isso que nós vamos ter um corpo glorificado para fazer bem feito. Bom, após o juízo final, então, os crentes entrarão no gozo pleno da vida da presença de Deus para sempre. Jesus então nos dirá, olha, Mateus 25, 34, venham benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Percebe que reino indica um reino com um rei, com súditos, com trabalho, com serviço. Entraremos no reino onde já não haverá mais maldição nenhuma. O trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Então, o céu é um lugar ou é um estado de mente? O que é o céu? Então, o céu é um lindo lugar. Lembra quando você cantou isso quando era criança? Os mais velhos se lembram, né? Como eu. Eu cantei quando era criança, né? Lá hei de ver o meu Salvador. Haverá um novo céu, uma nova terra, a criação inteiramente renovada, e nós viveremos com Deus lá. Assim como o paraíso é um lugar, o céu também é um lugar. Vou preparar-lhes lugar, disse Jesus. Jesus não disse, vou preparar-lhes um estado de mente, um estado de memória. Não, vou preparar-lhes um lugar, para que onde eu estiver, colocando um estado de posição aí, de lugar, estejais vós também comigo, disse Jesus. Isaías 65, 17 diz lá, vejam, criarei novos céus e nova terra, e as coisas passadas não serão lembradas, jamais virão à mente. Ou seja, tudo se faz novo lá no céu. Novos céus e nova terra que vou criar serão duradouros diante de mim, declara o Senhor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Ou seja, o céu desce à terra. Essa é uma figura que eu quero que você tenha em mente. Eu sempre via a figura de nós subindo para nos encontrarmos com o Senhor no céu, e nós vamos para o céu. Mas a Bíblia diz que novos céus e nova terra, a nova Jerusalém, ela desce do céu e se encontra conosco. Existe uma unificação aí agora maravilhosa entre de Deus e os homens, o ser humano, e os salvos, e a criação redimida. É o céu descendo na terra e não a terra subindo ao céu. Vi a cidade santa e nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia, agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso é algo maravilhoso para a gente se lembrar. O que é o céu? O céu, primeiro, é o lugar onde Deus mora. Isaías 55, o céu é o meu trono, diz o Senhor, e a terra é o estrado dos meus pés. Mateus 6,9, Pai nosso que está nos céus, é lá que ele está. O céu, então, é o lugar onde Deus mais plenamente torna conhecida a sua presença abençoadora, sua vida de plenitude. O céu é um lugar e não um estado mental. Olha lá, Atos capítulo 1, verso 9 e 11, né? Logo quando Jesus foi ressuscitado, ele foi elevado aos céus, e tinha uma multidão de mais de 500 irmãos vendo aquela cena. E de repente apareceram 2 anjos no céu, dizendo assim, olha, da mesma forma como vocês viram Jesus subir, vocês o verão descer. O verão descer. Por que não podemos ver agora? Na verdade, nós vemos muito pouco agora, né?
E não estamos nem preparados para nesse corpo ver tudo que poderia ser visto. Este mundo tenebroso é uma ficção cristã e evangélica, não sei quem já leu, mas que conta como é o movimento do mundo espiritual. Né? João Batista ele disse: o homem não pode receber coisa alguma se primeiro não lhe for dado do céu. Ou seja, as coisas acontecem primeiramente no mundo espiritual, para depois elas se materializarem aqui na fé, aqui na terra. A gente vê lá o arcanjo Gabriel trazendo a resposta para Daniel, e de repente ele se depara na frente com o príncipe da Pérsia e o príncipe de um outro lugar, que eu já não lembro o que é, acho que é da Grécia, e esse príncipe eram demônios poderosos como Miguel, eram príncipes. Então na hierarquia angelical você tem lá principados, potestades, hostes, existe uma hierarquia. E o Gabriel não conseguiu passar, ele teve que voltar e pedir ajuda, e voltou com Miguel, e Miguel venceu aqueles príncipes demoníacos, e chegou até Daniel com a mensagem, a resposta de oração de Daniel, que, por coincidência com o nosso tema aqui, se trata das 70 semanas de Daniel. Então, olha só o Eliseu aqui. Orou o Eliseu: Senhor, abre os olhos do meu servo para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos, e ele viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Tinha lá um exército que foi prender o Eliseu, né? E o Geazi, o servo do Eliseu, ficou espantado. Ai, meu senhor, calma. O Senhor abre os olhos dele. Quando ele abriu os olhos, a montanha estava cercada de carruagens de fogo, que cegou aqueles guerreiros, né? e os libertou. Esse texto já li: na casa de meu pai há muitas moradas, muitos aposentos, vou preparar-lhes lugar. Subindo e descendo, né? Esses textos da Escritura, então, eles nos levam a concluir, então, que o céu é realmente um lugar, embora a sua localização hoje seja desconhecida e nossos sentidos naturais, atualmente, sejam incapazes de perceber a sua existência. Esse lugar da habitação de Deus se tornará novo no tempo do juízo final e se juntará, então, à terra renovada. Bom, vamos falar um pouquinho das coisas que nós vamos encontrar lá no céu. Olha quanta coisa vamos encontrar lá no céu. Olha. Primeiro, não existe monotonia no céu. O céu é dinâmico, vivo, espetacular, emocionante. Tão emocionante que a emoção não cabe no nosso corpo físico. Precisamos de novos corpos para viver toda a intensidade de emoção, de alegria que vamos encontrar e viver lá no céu de forma plena. Reconheceremos nossos entes queridos. Eu vou precisar da ajuda agora de você, quem tem mão rápida aí para ler para mim, Gênesis capítulo 25, verso 8. Outro irmão abre aí em 2 Samuel 12, 23, outro de Mateus 17, 3, outro Lucas 13, 28. Vamos reconhecer uns aos outros lá no céu, sim. Você vai reconhecer seus parentes. Esse aqui de 2 Samuel, eu já me lembro de cabeça o que era. O Davi que casou-se com Batseba depois de ter cometido o pecado, e o filho dele morreu. Aí, de repente, quando ele estava orando, jejuando, o filho dele morreu, ele se levantou e foi se lavar, e ninguém entendeu nada. Agora, você não entendeu, não? Eu não posso mais reaver meu filho, mas eu vou me encontrar com ele lá. Davi tinha convicção disso, de haver o filho que ele perdeu. Quem achou aí? Gênesis 25, 8. Abraão morreu, em idade bem avançada, e foi reunir com os seus. É isso que diz a Bíblia. Ele não morreu, foi sepultado e está lá, em sonhos, aguardando, né, as coisas acontecendo. Não, ele foi encontrar com os seus. Quem achou para mim aí Mateus 17, 3? Uai, mas Moisés e Elias não tinham morrido? De repente agora Moisés e Elias estão conversando com Jesus no Monte Tabor ou no Monte da Transfiguração. Algo maravilhoso, espetacular. Estão vivos. E o outro texto está lá em Lucas 13, 28. Quem achou? Olha que texto dramático. Jesus estava falando para os religiosos da época. Jesus não estava falando para um bandido. Quando vocês virem Abraão, Isaac e Jacó, reunido com muita gente, e vocês do lado de fora, quem? Os religiosos da época, os judeus que estão até hoje rejeitando Jesus como Messias. Ou seja, nós vamos reconhecer Abraão, vamos conhecer o Abraão, vamos conhecer o Paulo. Quando chegar lá eu quero dar um abraço no Pedrão, como eu gosto daquele cara, que cara autêntico, espetacular. Quero ter longos papos com essas pessoas que tanto me inspiraram, me abençoaram, me ajudaram na fé. Vamos reconhecer os nossos pais, perdi minha mãe
há uns 6, 7 anos atrás, vou me encontrar com ela, né? E eu também vou partir, meus filhos vão me perder e você também vai partir. Então a morte para o cristão é algo maravilhoso e não algo, né, infernal, né? Não é aniquilação, não é cessação de existência, não é fim da linha. Como diz o Dietrich Bonhoeffer diante do seu algoz que estava para enforcá-lo, o algoz disse para ele: é o teu fim. Ele diz: não, é só o início, agora as coisas vão começar a acontecer. Oi, quem falou? Eu vou falar um pouquinho sobre isso mais na frente, só está certo. Lá nós não vamos ser, né? Mais na frente eu falo sobre isso. Seremos felizes, realizados, completos no céu. Teremos emoções nucleares no céu que nosso corpo terreno não pode sentir. Não teremos, entretanto, tristezas. Quem está lá hoje não nos pode ver aqui na terra. A história do rico e do Lázaro nos conta isso. Não existe macho e fêmea lá no céu. Então lá não vai ser eu vou encontrar minha mãe, mas ela não vai ser minha mãe. Ela vai ser minha irmã. Não é? Lembra de Jesus falando de quando Maria e os irmãos saíram para prendê-lo? Maria e os irmãos saíram para prender Jesus. Se você não sabe disso, está na Bíblia lá em Marcos 3, do 20 em diante. E quando chegaram do lado de fora, a casa estava cheia, não puderam entrar, e diz a Bíblia que Maria mandou chamar Jesus. Chama ele lá. Aí quando sua mãe está lá fora, sua mãe está lá fora, vai lá. Aí Jesus falou: quem é minha mãe, meus irmãos e minhas irmãs e meu pai? Não, minha mãe, meus irmãos e meus parentes são vocês. Existe uma nova realidade no céu. Não existe macho e fêmea lá no céu, né? Não haverá sexo lá. O céu será um lugar maravilhoso. Teremos um corpo glorificado. Seremos como os anjos, né? Anjo, não tem anjo macho e anjo fêmea. Teremos um corpo glorificado no céu que nos permitirá usufruir da plenitude deste lugar, coisa que esse corpo atual não permite hoje. Corpo como o de Jesus. Lembra do corpo de Jesus? Estava lá os discípulos morrendo de medo, trancados, porta-janela, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Temos um corpo como o corpo de Jesus, glorificado, não mais limitado a tempo, não mais limitado a dimensão, não mais limitado a espaço, mas um corpo eterno, um corpo espiritual, um corpo glorificado. Haverá natureza no céu e nossa relação com ela será muito mais íntima. Coisas do céu, comeremos no céu. Comeremos no céu, pastor? A Bíblia diz que sim. Fazer o quê? Mas eu preciso de comida? Eu não preciso de comida porque meu corpo aqui é um corpo que precisa de comida, senão eu morro. Como é que é esse negócio de comida? Bom, não sei. Não sei explicar tudo. E nós não sabemos de tudo. Só sabemos o que está escrito na Bíblia. Não é? Se você, eu não vou ler isso agora, porque o tempo não permite, né? Mas essa apresentação está aqui com a igreja, está no computador. Depois o pastor Evaldo pode passar esses textos bíblicos todos para você checar em casa. Nas bodas do Cordeiro, ele nos convida para a sua ceia. O que é ceia? Comida, bebida, tudo do bom e do melhor do céu. Comida e bebida do céu, já pensou? Então as irmãs cozinheiras aqui, já pensou? Você vai chegar no céu, Jesus vai te dar uma boa-vinda. Minha querida, você fez aquele bolo delicioso na terra, agora você vai ter que ensinar como é que faz aqui no céu. Aquele filé gostoso que você fez, aquele churrasco maravilhoso, você vai fazer aqui no céu agora, vai fazer para muitos, não para poucos. Prepara-te, irmã cozinheira preciosa. Irmãos cozinheiros preciosos. Tem homem também que cozinha, né? Eu sou cozinheiro, viu? Haverá animais no céu. Já está lá Jesus montado num cavalo branco. Seremos capazes de executar coisas maravilhosas pela nossa nova natureza glorificada. No céu usaremos roupas muito especiais. Haverá música exuberante no céu. Olha o grupo de louvor aqui da igreja, as bandas da igreja, se preparem para se juntar naquela grande banda final, aquela orquestra sinfônica maravilhosa, celestial, onde vamos cantar, louvar, adorar, com emoções nucleares, explosivas. Haverá sequência e continuidade de fatos no céu. Beleza, abundância e alegria do novo céu e nova terra. Ela é uma cidade santa, como uma noiva adornada para seu marido. Nesse lugar não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Lá podemos beber gratuitamente da fonte da água da vida. Vamos continuar bebendo também. A água da fonte da água da vida. E vamos continuar comendo também. Lembra lá que a árvore da vida, que estava no paraíso, mas não está perdida? Nós vamos nos encontrar com a árvore da vida. A Bíblia diz que o seu fruto e suas folhas curam as nações. Vamos comer esse fruto lá no céu, está escrito na Bíblia. Opa, acho que parou aqui, que está na hora de parar de repente.
Isso já falei. Bom, agora deu um tilt aqui. Bom. Comprimento, altura e largura. É claro que isso aí a gente não sabe dizer como é que é isso, mas a Bíblia fala que essa Nova Jerusalém, ela desce com 2.200 quilômetros de comprimento, 2.200 quilômetros de largura, 2.200 quilômetros de altura. Não me pergunte o que significa isso, não sei explicar, mas está lá escrito. As partes da cidade são construídas com imensas gemas de pedras preciosas. Essa cidade será livre de todo mal, pois não jamais entrará algo impuro, nem ninguém que pratique o que é vergonhoso ou enganoso no céu. Nessa cidade também teremos posições de governo, totalidade. Eu quero encerrar, porque meu tempo acabou, dizendo o seguinte: o céu e a vida eterna nos trazem uma nova realidade, uma nova dimensão, onde nós vamos partir. Paulo falou que é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade. É necessário que aquilo que é terreno se revista do celestial. É necessário que aquilo que é mortal se revista do imortal. Então será tragada a morte pela vitória. Então veja que Jesus ele mudou completamente o conceito de morte. Nós não precisamos temer a morte, mas é claro que o temor, existe temor e temor, né? Nós temos medo de fogo. Por que temos medo de fogo? Porque vai botar a mão, você vai queimar. É um temor saudável, né? Mas a morte é uma escrava que nos joga nos braços de Jesus. A morte é uma cortina que se abre e nos mostra e nos revela a eternidade. A morte nos mostra o definitivo. Nós estamos no passageiro, nós somos forasteiros aqui, em terra estranha estamos, do reino lá do céu, embaixadores somos. Então não temos mais que temer a morte. Esse é um conceito precioso da eternidade, esse é um conceito precioso dos novos céus e nova terra, vivermos intensamente, maravilhosamente a vida de Deus.